Olá, gente. Boa tarde, Amanda, Vitória. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Tô só aqui, vamos aguardar mais um tempinho para ver se entra mais alguém. Eu estou pegando aqui o nosso material para falar sobre psicologia comunitária. Cadê? Vou achar aqui. Bom, gente, vamos falando um pouco, então, sobre, já são 2h15, né? Se alguém for entrar, vai acompanhando. Então, deixa eu compartilhar aqui o texto que eu mandei para vocês. Estão conseguindo ver? Normal? Sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouquinho melhor. Ela tá meio torta. Acho que agora melhorou um pouco. Assim dá para ver melhor. Bom, gente, então, como vocês conseguiram entrar na plataforma, verificar se está lá o material? Eu já estou conseguindo ter acesso e estou botando as coisas pela plataforma. Só estou aproveitando aqui porque eu fiz alguns apontamentos do texto, só que acabou ficando marcado só no meu celular. E aí, leram o texto, ou pelo menos olharam assim no Google rapidamente o que é psicologia comunitária? Professora, Diga, Vitória. eu li o texto, só que eu não sei se é por ser o primeiro contato com a psicologia comunitária ou se o texto que é um pouco mais complexo, mas eu não entendi muita coisa. E fala muito da diferença da comunitária para a social. Só que eu não entendi assim, muita coisa do que de fato é a psicologia comunitária e quais são as. E qual é não sei se eu certo falar o conceito, mas. Uma definição mais estruturada, vamos dizer assim, Isso, do que seria exatamente o conceito de psicologia comunitária, né? isso. Entendi. Professora, eu também estou com a mesma confusão, ainda estou confundindo muito com a social, então, o primeiro contato para mim ainda preciso fazer uma distinção clara do que é uma e o que é outra. Entendi. Porque no texto mesmo diz que quando
quando fala de psicologia comunitária, quando a gente vai dar assim, nossa opinião do que mais ou menos seria, a gente fala tudo que é da social. Porque acho que é a primeira coisa que vem. Peça comunitária, as coisas assim do senso comum, só que acaba esbarrando tudo na psicologia social. E aí eu meio que fiquei sem saber como definir, sabe? Entendi. Como ter uma definição mais específica, né? Para dizer isso é psicologia social e isso é psicologia comunitária. Isso. Entendi. Esse texto tem um ponto importante. Primeiro que ele é um pouco datado, ele é de 97, mas como eu gosto de sempre usar ele porque ele é uma referência, eu acho que ele é um artigo interessante, porque ele traz vários pontos da psicologia comunitária, ele vai falar das origens, então, da onde surgiu a prática, ele vai falando muito mais da prática do que necessariamente de uma concepção teórica de psicologia comunitária, né? Desde lá da questão de uma preocupação com a saúde mental num contexto mais social, né, da população, das comunidades, do que necessariamente do individual. Depois ele vai falar de alguns fundamentos teóricos, sendo que esses fundamentos teóricos, eles são mais, vocês conseguiram perceber, né, eles são mais baseados na comportamental, né, de uma referência do próprio autor, do José Ornelas, e um pouco também das áreas de intervenção, que fala lá, já fala mais para o final do artigo, né. E o José Ornelas é português, tá? Português de Portugal, no caso, né? Então, por isso que vocês veem que tem algumas palavras que ele bota um C, que no português brasileiro a gente não utiliza, né? Quando eu for lendo, vocês vão perceber, né? Algumas palavras em que podem ter a forma da escrita ser um pouquinho diferente do que a gente escreve no português brasileiro, né? Não sei se isso, de algum modo, assim, para mim, para minha percepção, não chega a ser uma linguagem muito diferente no estilo de escrita, da escrita dele. Talvez mais pelo que vocês têm trazido, mais da forma como ele vai falando sobre a psicologia comunitária sem necessariamente conceituar, né? Pelo menos é isso que eu estou entendendo vocês falarem. Sim. Então, vamos lá. Voltando um pouco, deixa eu até aproveitar para botar aqui, eu acho até que quando a gente estava falando na aula passada do plano de estágio, plano de aula, né, plano de ensino, eu falei um pouco sobre essas diferenças. Então, antes da gente entrar um pouco no texto, por isso que é bom vocês trazerem esse feedback da leitura para eu saber quais são as dúvidas, né? A gente pensar um pouco nessas diferenças do que a gente está chamando de psicologia social e psicologia comunitária, né? Então, vou aproveitar aqui para usar um pouco o quadro para ficar, deixa eu ver isso aqui, talvez ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Então, deixa eu ver se vai até lá. Vai, tá tranquilo. Então, quando a gente fala de psicologia, a gente tem um grande campo chamado, deixa eu ver se eu não vou enxergar, tá? Deixa eu botar aqui para ficar maior para vocês. Pronto, acho que assim vai ficar melhor para vocês verem. Então, quando a gente fala de psicologia social, né? Vocês tiveram a disciplina no 4º período. A psicologia social, ela é um campo de conhecimento muito amplo, né? Sair aqui da frente. Ou seja, ela vai abordar muitas questões que estão relacionadas, vamos retomar lá as aulas do 4º período, né? Que a gente até falou assim bem rapidamente também em identidades sociais. Muita questão da interação do ser humano com a sociedade, tá? Claro que isso vai ter diversas diferenciações teóricas, vocês viram lá na psicologia social aquelas diferenças teóricas no próprio Brasil, né? Uma base mais cognitivo-comportamental, que seria uma base mais relacionada ao Haroldo Rodrigues, uma outra base mais sócio-histórica da Silvia Lane, enfim, propostas de campos de estudo, de pesquisa, mas que o foco maior, o objeto de estudo da psicologia social seria essa relação ser-sociedade. Tá? E eu estou falando ser-sociedade para ampliar, sem entrar num parâmetro, se a gente está falando de uma vertente
do Haroldo Rodrigues, que vai falar que é a interação entre pessoas, ou numa vertente da Silvia Lani, que vai falar de um processo sócio-histórico, né? Como é que o social interfere, como é que se dão os processos sociais, tá? Então, a psicologia social, ela seria uma área do conhecimento, tá? Então, seria um campo, uma área do conhecimento dentro da psicologia. Então, a gente vai ter psicologia clínica, psicologia hospitalar, da saúde, na verdade, psicologia da saúde, porque não é só hospital. Então, a gente vai ter várias áreas do conhecimento dentro da psicologia. Psicologia clínica, né? São várias áreas do conhecimento. Psicologia da saúde. Eu estou me esforçando aqui, senão vai estourar aqui o meu... E assim, psicologia da educação. Elas são áreas do conhecimento dentro... não está dando para ver aqui. Então, elas são áreas do conhecimento dentro do grande campo chamado psicologia, né? E entre as diferentes áreas do conhecimento, a gente tem a psicologia social. Então, como uma área do conhecimento, a psicologia social vai ter seu objeto de estudo, vai ter suas metodologias, mas o foco principal da psicologia social, ou seja, é pensar essa relação, eu vou botar ser sociedade, tá? Que aqui cada abordagem teórica vai chamar interação, indivíduo, sociedade, né? Enfim, e assim isso vai variar. Por isso que eu botei ser, né? O ser humano e a sociedade. Entendendo que essa sociedade é composta de vários seres humanos, de grupos humanos, né? Que a gente está falando de psicologia, né? A gente não está falando de biologia, de outros campos veterinária, enfim, sobre estudos dentro das questões animais, né? A gente está falando de ser humano. Então, enquanto área do conhecimento, o objeto de estudo da psicologia social é essa relação. Só que dentro da psicologia social se fala muito enquanto área do conhecimento, enquanto campo de estudo, né? Enquanto campo de pesquisa. Então, a gente vai ter teóricos que vão falar sobre como é que se constrói a noção de trabalho na nossa sociedade. Eu vou estudar as representações sociais, por exemplo, de psicologia entre estudantes do 6º período da ESA+. Então, o que vocês, estudantes de psicologia, pensam sobre o curso de psicologia? Não o curso da ESA+, mas sobre a psicologia em si. E aí eu vou estudar as representações desse grupo, né? Eu não estou falando especificamente, não, eu vou estudar como é que a Maria vivencia sua relação com a psicologia. Não estou estudando um contexto individual, estou estudando um contexto amplo, né? Que a gente vai chamar de grupo, de interação grupo, ou de interação indivíduo-grupo, ou que a gente vai considerar, na verdade, como a Silvia Lani fala, pensar, então, a psicologia ela tem que ser comprometida com o social e ela tem que pensar no seu compromisso social. Eu posso estudar aqui qual é a representação social, como eu falei para vocês, de psicologia, ou seja, o que vocês pensam sobre psicologia enquanto campo de estudo, enquanto área profissional. E aí, em torno disso, eu vou no final da pesquisa dizer, então, os estudantes de 6º período acreditam que a psicologia é uma área em que tem muito emprego, que não tem muito emprego, é um campo de conhecimento que mudou a sua percepção de mundo e tudo mais. Ok, mas e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, a psicologia social vai estar trabalhando com o campo de estudo. Ela vai ser uma base teórica para uma prática da psicologia comunitária. Tá? E a gente vai chegar no conceito de psicologia comunitária. Então, entendendo que a psicologia social tem como foco estudar a sociedade, o social, o ser em relação com o social, com a sociedade, né? Quando a gente vai pensar por campo prático, é que nem a gente falar de psicologia da saúde. Então, é um campo, é uma área de conhecimento da psicologia que vai estudar os processos de saúde e doença,
né, que vai pensar os processos de saúde e doença. Seja num campo, aí a partir disso aqui vai se pensar, seja num campo de prática, de intervenção, ou seja, como pensar a prática da psicologia da saúde no contexto hospitalar, no contexto da atenção primária, né, nesse sentido. Ou eu posso ficar só no campo do estudo, da pesquisa. Não, eu quero pesquisar quais são as relações de saúde e doença entre mulheres que apresentam câncer de mama, né? E aí eu tenho um campo de estudo, tenho uma pesquisa sobre aquilo. O que eu vou fazer com aquela pesquisa? Eu posso utilizar aquela pesquisa para ser uma pesquisa e dizer, olha, publicar um livro sobre sentimentos, emoções, questões das relações saúde e doença em relação ao câncer de mama, processos psíquicos, processos da construção do self, das relações, da experienciação nessa situação de saúde e doença. E a partir dessa minha pesquisa, desse estudo, isso pode ser utilizado para quando outras pessoas, psicólogas, né, outros profissionais da psicologia forem trabalhar, por exemplo, um exemplo mais local, lá no Ofir Loyola, vão dizer assim, então, que questões psicológicas eu vou, né, essas mulheres às quais eu vou atender enquanto psicóloga, né, possuem, atuam, sentem, percebem sobre o câncer de mama. Tem uma pesquisa da psicologia da saúde que virou um livro, e aí eu fui lá, pesquisei, estudei, e isso me auxiliou na minha prática no atendimento dessas mulheres, né? Deu para entender? Que eu vou, a partir desse exemplo, falar para cá, que fica mais, acho que talvez mais fácil de entender, tá? Então, deu para entender, então, uma área de conhecimento e como a gente vai utilizar os conhecimentos, seja para o campo de estudos e pesquisas ou a partir disso para ser utilizado na prática. Deu para entender melhor? Sim, professor. Sim. Tá, podem, se ficou confuso alguma coisa, podem ir falando, viu? Eu lembrei da aula passada que a senhora falou que a psicologia comunitária, ela está dentro, não sei se está dentro, mas já faz parte da psicologia social, como se fosse um ramo da psicologia social. Então, é certo falar que a social é a parte teórica e a comunitária é a parte prática? Seria mais ou menos isso, né? Se eu for falar assim, didaticamente, né? Não que necessariamente a gente vai dizer que seja só isso. Tipo, a psicologia comunitária é a prática da psicologia social. Não somente, tá? Porque eu posso estar, então, aproveitando já, né, o que tu falaste, Vitória. Então, vindo aqui para a psicologia social enquanto área do conhecimento. Então, vou ter estudos, pesquisas, para estudar, por exemplo, os processos de violência contra a mulher em comunidades ribeirinhas, tá? Então, o meu foco, eu estou falando da relação ser humano-sociedade, tá? Mas eu estou trabalhando com uma construção social, né? Então, quais são as construções sociais sobre violência contra a mulher, tá? E aí fazendo um recorte, uma amostra numa comunidade ribeirinha, né, da região do Salgado, da região nordeste paraense, enfim, né, ampliei bastante, mas a gente poderia escolher uma comunidade específica. E aí eu vou lá dentro de um campo de estudo da psicologia social, enquanto uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa observo que os sentidos que circulam sobre violência contra a mulher nessa comunidade tem muito a ver com a relação machista, de que o homem é posse da mulher, de que quando a mulher casa, ela tem que aceitar tudo aquilo que o marido faz, né? Que em decorrência, né, a gente vai falando dos sentidos que estão circulando dessa questão da violência contra a mulher naquela comunidade. Então, as questões relacionadas ao machismo, a percepção de posse, né, ou a concepção de relação amorosa, né, em que as mulheres pesquisadas naturalizam, dizem, não, mas é assim mesmo,
né? O amor é violento, o amor é assim, enfim, né? Vários sentidos que, enquanto pesquisa, eu observei e se transformaram num estudo, numa tese, num artigo, num livro, né? Ok, pesquisei e entendi que ali os processos de violência contra a mulher dentro daquelas comunidades ribeirinhas tem muito a ver com essa concepção machista de posse ou de amor romântico. Um amor romântico que está baseado na violência e que um dia ele vai melhorar e vai ser o príncipe encantado, vai dar tudo certo, né? Bela e a Fera. Esse filme da Bela e a Fera. Ou as novelas tradicionais da Globo, que às vezes sempre tem um casal assim, que o cara não presta, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, mas no final ele foi muito legal, vai dar tudo certo. Então, constrói essa ideia de amor romântico atravessado por violências, né? N's, não só a física. Ok, fiz essa pesquisa, entendi. O que eu faço com isso? Né? Então, associado a isso, eu tenho uma pesquisa da psicologia social, mas eu posso atuar e aí a gente faz a ponte com a psicologia comunitária, né? Então, de repente, eu estou vendo que aquilo está acontecendo naquela comunidade ribeirinha. E aí tem um CRAS, um CREAS, ou tem uma ONG, né? Ou a própria prefeitura, ou dentro da própria unidade básica de saúde, ou seja, lá na psicologia da saúde, tem se reivindicado, tem aparecido muitas situações de violência, e aí começa a se chamar a gente precisa fazer um trabalho com essa comunidade. Então, quem é que vai fazer o trabalho com essa comunidade ribeirinha? São as psicólogas lá da UBS, da área da saúde? Não, né? Porque qual é o foco da psicologia da saúde? Trabalhar os processos de saúde e doença, né? Então, aqui ela vai dar conta do que chega até a unidade básica de saúde. Estou falando na teoria, gente, porque às vezes na prática a gente faz tudo na área da saúde, né? Que estão chegando à unidade básica de saúde, mas se percebe que dentro daquelas situações há uma necessidade de um atendimento comunitário, de um trabalho comunitário com aquela comunidade, com aquela população, tá? Vou até botar aqui, porque a gente deu um exemplo, né, das comunidades ribeirinhas, né? Então, quem é que vai fazer um trabalho psicológico comunitário, né? Então, a psicologia comunitária vai ser acionada para realizar um trabalho, acionada assim, né? Mas assim, enquanto papel prático seria, deixa eu baixar aqui, vocês vão me dando feedback se estão vendo, né? Nesse contexto, então, a psicologia comunitária vai lá atuar com essa comunidade ribeirinha. E é a partir daí que a gente vai pensar e falar um pouco do texto, né? Tem alguém dando algum feedback aqui? O áudio está ruim, gente? Vocês estão conseguindo enxergar, ouvir direito? Pra mim tá tranquilo. Carlos, verifica se não é um pouco a tua internet. Pode ser a tua internet. Então, Professora, nesse... Oi. Oi, Amanda. tá me ouvindo? Tá um pouco com eco, mas estou ouvindo. Porque o ventilador tá ligado. Mas só para esclarecer bem o que você está falando, para sanar a minha dúvida. A social, então, seria aquela área que vai estudar, que vai pesquisar essa relação ser humano e sociedade. E quando chega o momento de intervir, de colocar em prática, de solucionar, entre aspas, né, algum problema, aí já entra na comunitária. Isso. Mais ou menos. Não, isso. Não que necessariamente seja nessa ordem cronológica, assim. Sim. Não, a gente é psicóloga comunitária, a gente tem que esperar a psicologia social fazer uma pesquisa para nos acionar. Não nessa linearidade, né? Sim. Mas para a gente entender, então, da onde a psicologia comunitária tem relação com a psicologia social, né? Então, como eu falei, como a Vitória lembrou, né, como eu falei na aula passada, a psicologia comunitária, então, ela vai ser um galho, né, pensando a psicologia social enquanto uma árvore aí, ela é um galho da psicologia social, tá? E o foco dela, ficou até feio aqui, né, mas tudo bem. Então, o foco dela vai ser a atuação
lá com essa comunidade ribeirinha, né? E aí a gente vai observar essas diferenciações. Ele fala lá das origens, ou seja, emerge da necessidade, por exemplo, o campo da saúde mental, já puxando para o que ele está falando lá no início do texto, né? Então, quais são as origens da psicologia comunitária num contexto mundial até, né? Ele não está falando só prioritariamente no Brasil. Então, quando se fala dessas origens, ou seja, dentro do campo da saúde mental, se observava essas demandas que eram demandas comunitárias, não eram só demandas individuais, né? Então, estamos lá no CAPS, observando determinadas demandas. Tem questões mais subjetivas, né? Para a gente não usar só o conceito de indivíduo, né? Que vão estar relacionadas a processos de depressão, ansiedade, as chamadas psicopatologias, enfim, isso é um ponto. Só que quando começa a se observar dentro do campo da saúde mental que existiam determinadas demandas, por exemplo, de violência que geram efeitos sobre a saúde mental, né, das mulheres e das crianças que vivenciam essas, né, violências entre seus pais, entre seus familiares, gerando efeitos na saúde mental. E aí começou a se falar e a se observar que, gente, a gente precisa criar, então, um arcabouço prático específico para se pensar numa saúde mental comunitária. Esse foi um primeiro ponto, né? Dentro de um contexto mais histórico, como o Ornelas vai trazendo lá no texto, né? Então, de que forma a gente pode estar utilizando, pensando em práticas comunitárias dentro da psicologia? Uma vez que nós, da psicologia, sempre tivemos uma visão muito do individual, né? Seja na clínica, na educação, na saúde, querendo ou não, a gente está falando, tudo bem, processos de ensino-aprendizagem mais específicos, né? Com uma questão mais individual. As questões de saúde e doença e a própria clínica falando dessa construção da subjetividade. E aí a gente sempre pensa o atendimento, a prática da psicologia como uma prática individual, né? Seja, não, mesmo que não seja no consultório clínico, mas se eu estiver na área da saúde, eu estou lá no hospital, eu vou atender no leito daquela pessoa, né? Se eu estiver na área da saúde e vou estar numa unidade básica de saúde, por exemplo, ou num CAPS, eu vou atender individualmente, né? Ou eu vou fazer atendimentos em grupo, mas muito relacionados não ao que aquela comunidade está vivendo, mas relacionados a um processo de adoecimento, se a gente vai chamar assim, né? Por exemplo, das questões de ansiedade, das questões de pânico, de alguma outra demanda de psicopatologia, que eu vou reunir um grupo de familiares sobre cuidado, enfim, mas eu estou falando do processo de saúde e doença. E aí, quando a gente fala de uma questão que é social, que é a violência contra a mulher, que está acontecendo naquela comunidade. E aí é esse ponto que a gente chega, né? Então, o que a psicologia, como é que ela atua, o que ela faz nessa situação, né? Qual é o papel? E aí a gente entra, então, qual seria o campo de atuação, né, da psicologia comunitária? Qual seria a sua definição, né? Ou seja, a psicologia comunitária tem como foco a atuação em comunidades, em populações, né? Ele faz diferenciações, a gente vai ver aí no texto, entre o que é população, o que é comunidade, enfim. Mas a atuação de forma comunitária com foco em problemas sociais. Né? Então, se a gente for tentar trazer um conceito para a psicologia comunitária, a gente está falando, então, dessa perspectiva. Né? Então, tem como foco a atuação em populações, comunidades, a partir de problemas sociais que essas pessoas vivenciam. Por isso que a base, né, dela é a psicologia social. Porque se eu vou trabalhar lá com as mulheres ribeirinhas que estão passando por violência, eu tenho que ter como respaldo teórico, então, entender o que é violência contra a mulher, num contexto social. Não só o individual, não, a violência contra a mulher, como é que aquela pessoa, né, como é que a Joana vivencia os processos
de relacionamento com seu companheiro, marido, num contexto mais individual, subjetivo, a gente está falando lá da clínica, no contexto psicoterapêutico. Dentro da psicologia comunitária, a gente vai tentar atuar pensando como é que a gente vai trabalhar um novo conceito, né, de relação que rompa com essa visão de violência contra a mulher lá naquela comunidade como algo natural, como algo que as mulheres têm que sofrer e vão passar assim mesmo. Por isso que a gente está sempre com o pé na psicologia social. Tá dando para entender? Dúvidas? Vamos lá, gente. Dúvidas, questões? Tá dando para entender. Eu acho que estou entendendo. Tá indo, né? Então, deixa eu formular aqui um pensamento. Então, é tipo... Deixa eu ver. Não é que seja só a parte prática, mas como você está falando, quando se for trabalhar nesse caso de violência contra a mulher, vai ter também essa formulação de teorias de como atuar com essa mulher a partir de um estudo já feito antes, que vai servir como base. Peraí. Isso, por mas aí. Não sei se tá... Já tá confuso na minha cabeça. Por isso que eu fiz essa relação com a psicologia da saúde, por exemplo, para talvez ficar mais claro. Qualquer área que a gente vai atuar na prática, onde é que a gente recorre? Na teoria, né? Então, eu vou começar, fui contratada para atuar no Hospital Metropolitano, tá? E aí, qual é a principal demanda do Hospital Metropolitano? Trauma e queimados. Então, a gente sabe que vai trabalhar com contextos de acidentes, de urgência e emergência, né? Relacionado a trauma no sentido biomédico, né? Que normalmente são fraturas, politraumatizados, né? Pessoas que passaram por alguma situação, que tiveram alguma lesão, e aí o termo não é lesão, né? Dentro da medicina, mas que quebrar, falando bem o português claro, né? Sofreram algum acidente ou alguma violência, enfim, e que quebraram a perna, o braço, ou, enfim, politraumatizados, ou tiveram traumatismo craniano, enfim. Então, a gente vai estar trabalhando nessa área de urgência e emergência. A gente não vai estar no metropolitano trabalhando com câncer, por exemplo, ou trabalhando com nefrologia, né? Com doente renal crônico, doença renal crônica. E aí, tá, cheguei lá, ok. O que eu faço? Né? Eu vou estudar psicologia hospitalar, então, porque eu vou estar trabalhando em hospital. E aí eu vou tentar estudar um pouco do tipo de atendimento, né? Então, como é o tipo de atendimento em psicologia hospitalar? Atendimento no leito, é um atendimento individualizado. Eu atendo a família também, o acompanhante daquela pessoa que está lá no hospital. Então, eu tenho uma área de conhecimento. Na prática, eu vou recorrer ao referencial teórico que foi construído na psicologia da saúde, né? Que aí vai ser livros, manuais, perspectivas teóricas, desculpa, de autores que vão falar sobre o que é a psicologia da saúde, o que é a psicologia hospitalar. Vocês já tiveram essa disciplina? Agora fiquei na dúvida. É até com a Rose. A gente está tendo agora. Vocês estão tendo agora, ótimo. Que aí dá para fazer bem essas relações, né? Aqui eu estou tentando fazer a ponte entre teoria e prática, né? Não é que assim, a comunitária é a prática da social. É que nem a gente diz assim, o hospital é a prática da psicologia da saúde. Não é exatamente. A psicologia da saúde é uma área do conhecimento que na hora que a gente vai atuar em alguma área da saúde, seja no CAPS ou no hospital, que eu dei o exemplo, eu vou recorrer às teorias da psicologia da saúde. Eu não vou estudar, por exemplo, psicologia organizacional para atuar no hospital, né? Dando esse exemplo. Então, na psicologia comunitária, é a mesma coisa. Então, para eu atuar em comunidade, qual vai ser a minha área do conhecimento que eu vou estudar? É clínica. Eu posso até ter uma visão clínica, se eu for falar de escuta, enfim. Mas eu não vou atender individualmente. Meu foco não é estudar a Joana. Meu foco vai ser estudar as mulheres ribeirinhas. Então, então eu vou trabalhar com psicologia comunitária. Aonde eu vou recorrer, né? Oi, diga, Raquel. Eu queria só saber se é mais ou menos isso que eu entendo. Por exemplo, existe o sociólogo,
as ciências sociais, né? Então, se a Tá. gente parar para pensar, o que que faz o sociólogo? Será? Alguém sabe o que que ele faz, onde que ele trabalha, como que ele trabalha? E a psicologia social, ela entra nessa mesma função, né? Eles são pesquisadores, né? São cientistas. A sociologia, ela é uma ciência que estuda a sociedade, as demandas sociais, e ali dentro daquela demanda, a gente vê que tipo de situação e como atuar. Então, pelo que eu entendi na leitura do texto, o comunitário, a função dele é justamente atuar num pedaço da sociedade, vou dizer assim, num fragmento que é a comunidade, que a comunidade ela está fechada numa região ou num aglomerado de pessoas que compartilham de um mesmo tipo de situação, que compartilham de um mesmo tipo de vivência. E aí, dentro daquela vivência, acontece como é que se diz? Acontecem os problemas, né? E que precisam ser sanados. Então, a gente utiliza da ciência social, da psicologia social, e atua como comunitário. Eu vou atuar dentro daquela comunidade. Como que eu posso intervir para sanar aquela situação? É mais ou menos isso? Isso, exatamente, Raquel. Exatamente isso, né? Eu vou ter como base a psicologia social enquanto os meus livros de estudo, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar para cá, né? Então, eu sou uma psicóloga que foi contratada, tem uma ONG lá no Maranhão, eu acho que tem aqui em Belém também, mas eu não escuto falar muito lá. Tem muita gente da sociologia, inclusive das ciências sociais, atuando nessa ONG, que é a Plan. A Plan, na verdade, ela é uma ONG internacional, ela não é brasileira. E ela tem como objetivo atuar acerca das demandas de populações carentes, de meninas que estão em situações de risco, seja por miséria, seja por abuso, seja por violência, seja por trabalho escravo infantil, enfim, né? Então a Plan vai lá, contrata a Amanda, né? E diz assim, olha, tu vai trabalhar na população ribeirinha da Ilha do Cumbu. E a gente pensa na Ilha do Cumbu só naquela região, né, onde a gente vai comer peixe, enfim, tomar um banho de rio e tudo mais, essa parte agora mais turística, mas a Ilha do Cumbu é enorme e tem várias subcomunidades, enfim, né? Estou dando um exemplo do que é mais próximo, vamos dizer assim, do que a gente escuta cotidianamente, mas não é a única comunidade ribeirinha, enfim. Então, a Plan vai, me contrata e diz, olha, a gente está te contratando porque existe uma grande incidência de violência contra a mulher nessa comunidade. O que eu vou fazer lá? O que vocês acham? Da onde vocês partiriam? E aí não tem certo nem errado, gente, é para... Aquele silêncio sepulcral. Pode falar, Vitória. Eu vou meio que repetir o que você falou. Que eu buscaria nos textos, nos livros que já foi estudado, que foi pesquisado sobre, para ter uma base, assim, do que eu tenho que fazer na prática, né? Não só o que fazer na prática, mas entender aquele processo, né? Por que eu fiz a comparação com a psicologia da saúde, assim, de uma maneira muito superficial, gente? Vocês vão ver que a psicologia da saúde tem muita coisa. Mas para entender um pouco esse paralelo. Então, eu vou trabalhar, vamos pensar, vou trabalhar no... mudar agora para o Filoiola, eu tinha fugido da minha cabeça. Fui contratada para trabalhar no Filoiola. E aí, uma das principais demandas do Filoiola é o câncer. Então, qual é o meu primeiro passo? Eu vou buscar, dentro da psicologia, o que a psicologia fala sobre câncer. E eu estou falando, e aí eu tenho que pensar, né, se eu vou para a clínica pediátrica, então, a questão do câncer com crianças, né? Então, vou ter uma demanda, vou ter que recorrer aos estudos da psicologia da saúde sobre câncer e atendimento em clínica pediátrica. Então, eu não sei nada sobre câncer.
sei o que eu vejo no cotidiano, no senso comum, ou de algum familiar que tenha passado por isso, enfim. Mas se eu vou atuar naquela área, eu tenho que ir atrás de textos sobre, por exemplo, psico-oncologia, né? Tinham áreas com esse nome dentro da área da psicologia da saúde. Então, deixa eu estudar aqui, por exemplo, o que é o câncer de mama, como é que ele acontece, o que ele afeta, né? E como é que ele afeta na pessoa que está passando pelo câncer de mama. Eu vou recorrer aos estudos. Aonde estão esses estudos sobre psicologia e câncer de mama? Dentro da área chamada psicologia da saúde, né? Quando eu falo de comunitária, então por isso que eu estou fazendo essa relação. Então, eu vou estudar, eu vou trabalhar com violência contra a mulher entre mulheres ribeirinhas, né? Dentro de uma comunidade ribeirinha. Então, meu primeiro ponto é, eu nunca estudei nada de violência. Aonde eu vou estudar mais sobre violência contra a mulher? Dentro da psicologia social, enquanto área do conhecimento. E aí também vai ter suas perspectivas teóricas. Por exemplo, lá na psicologia da saúde, eu vou estudar a questão de psicologia e câncer a partir de uma visão mais comportamental ou mais da psicanálise. Isso aí vai a critério do profissional. Mas só para entender essa relação do campo, da onde está vindo a psicologia comunitária, né? Então, eu vou ter que estudar a violência, entender o que é a violência, o que a psicologia fala sobre violência contra a mulher, né? O que tem de material, de estudo, aonde eu vou recorrer a isso? Na psicologia da educação? Né? Não, na psicologia social. Então, a psicologia social vai ser a minha base teórica para eu entender esses processos sociais que vão ser campo de atuação da psicologia comunitária, né? E aqui eu dei um exemplo, mas a gente vai ver, por exemplo, na Política Nacional de Assistência Social, que tem como foco o atendimento, né? A política tem como foco a atuação com pessoas em situações de risco e vulnerabilidade. Então, e aí a gente vai ver várias situações de risco e vulnerabilidade. Miséria, violência, abuso de álcool e drogas, como é que a gente fala? Violência contra o idoso, né? Abandono de idosos nos abrigos, né? Então, vou trabalhar num abrigo, vou trabalhar só individualmente, o que eu vou pensar, como é que a gente está pensando o processo de envelhecimento socialmente. Estou dando alguns exemplos, tá, gente? Para ficar um pouco mais claro o que é a psicologia comunitária, né? É óbvio que aí a gente pensa a psicologia comunitária como um campo de atuação, né? Então a comunitária é a atuação da social? Não somente, né? A social é o grande campo, que é o que eu vou ter como base para estudar determinadas problemáticas que chegam como uma demanda social, né? Tá ficando um pouco mais claro, gente? Sim. E aí eu vou puxar agora para o texto para a gente ir fazendo essas relações com o que ele está falando no texto. Então, aqui no texto, se vocês ainda tiverem dúvidas, perguntem, gente, viu? Não é? E isso é natural, por isso que eu tiro, assim, 1, 2 aulas, 2 supervisões, né? Porque o foco não é uma aula, é uma supervisão, para a gente falar sobre psicologia comunitária, porque todas as turmas chegam com muitas dúvidas. Fica muito confusa essa relação com psicologia social e psicologia comunitária, não tem nenhuma... Dentro da própria ementa de psicologia social, não se tem, assim, dentro da disciplina, não é um tópico que a gente tenha que trabalhar, psicologia comunitária, por exemplo, né? Quando se fala é muito rápido, muito pontual, porque a psicologia social é muito ampla, tem muita teoria, enfim. Então, normalmente, vocês chegam no estágio sem nem saber o que é psicologia comunitária, né? E isso faz parte mesmo de todas as turmas. Por isso que eu tiro essas primeiras supervisões para entender o que vocês vão fazer numa comunidade, né? O que é isso. E pode ser uma visão pessoal, tá, gente? Às vezes eu acho que é a área de maior dificuldade para as estudantes hoje as estudantes de psicologia. Por quê? Porque é o próprio
campo, né, a psicologia em si sempre é muito vista como algo individualizante, assim, né? Eu vou trabalhar com aquela pessoa, eu vou estudar o ser humano, a mente humana, né? Aqueles termos lá do início, né? Quando se fala de história da psicologia, a gente é carregado por essa concepção que a nossa atuação é sempre estar trabalhando com o individual. Então, tá, eu vou chegar lá na comunidade ribeirinha, mas eu não tenho um espaço para eu atender individualmente essas mulheres, né? Para eu falar com a Joana, aí depois eu atendo a Maria, aí depois eu atendo a Paulina, aí depois eu atendo não sei quem. E aí, só que o foco da comunitária não é esse. É trabalhar com comunidade, com grupo, com discussão das temáticas sobre violência. Não significa que em alguma situação, de repente lá a Joana me chama, você é psicóloga, não, é que eu queria conversar aqui rapidinho, enfim. A gente vai fazer, mas vai ser um trabalho muito mais relacionado, muitas vezes, a um acolhimento, né, a um suporte. Não vai ser uma psicoterapia. Então, eu sempre mastigo muito, eu sempre falo para vocês, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, porque o que eu percebo de uma maneira geral é a área que os alunos e as alunas têm mais dificuldade de compreender o que a gente faz, né? Acho que dá um pouco aquela sensação, tenho que fazer um trabalho em comunidade como psicóloga, eu fico igual uma baratação. O que eu faço? Eu monto um grupo de apoio, eu crio uma sala e não tem sala, você vai trabalhar, né, diretamente com essas pessoas. Eu atendo individualmente, na casa da pessoa, eu falo com a família, eu falo com ela e o marido, eu falo... Então, é natural essa sensação de confusão que vocês estão sentindo, gente. É por aí mesmo. E às vezes eu digo que é só na prática que isso fica mais claro também. Então, o que o Ornelas vai trazendo aqui nesse primeiro ponto, né? Eu acho, inclusive, que hoje a gente nem vai terminar todo o artigo para ficar um pouco mais compreensível, porque depois ele vai falar dos fundamentos da psicologia comunitária, e aqui, na verdade, ele está baseando em fundamentos mais relacionados a uma base comportamental, né? Quando ele fala da ecologia, mas a gente vai falar rapidamente disso. E aí depois ele fala de algumas áreas de atuação, tá? Peraí. Esporte social, cadê? Ele vai falar de algumas áreas de intervenção. E eu acho legal a gente, se der tempo, ótimo, né? A gente falar com mais calma sobre essas áreas de intervenção, exatamente para ficar mais claro, não ficar uma coisa muito corrida. A gente tentar transformar esse material como a base, para daí a gente pensar, né, no que vai se agir, como vai se agir numa possível retorno para um contexto presencial, enfim, né? Isso depende muito de várias questões que vão para além mesmo, né, da gente enquanto instituição. Cadê? Então, quando o Ornelas vai falar da psicologia comunitária, né, ele fala, então, a psicologia comunitária surge a partir aí da década de 60, num período de grandes transformações na sociedade, né, não somente na área da saúde mental. Então, a gente tem, né, um momento de grandes mudanças sociais, esse período de 60 a 70, né, por todas as discussões que estavam havendo no mundo todo contra determinadas concepções muito estruturantes, muito normatizadoras, né? As questões relacionadas às guerras. Opa, chutei aqui. As guerras, a tensão da própria Guerra Fria, essas críticas aos conflitos, a Guerra do Vietnã e assim sucessivamente, né? E é um momento de muitas mudanças em vários campos teóricos, né, dentro da filosofia, dentro da sociologia, dentro da psicologia, enfim, e também dentro do campo da saúde mental, né? Por isso que ele fala, e por conta dessa mudança, né, do chamado período da contracultura, enfim, de todas as discussões sobre esses valores de conflito, de autoritarismo, de eugenia, de preconceito, enfim, que aconteceram nessa época, vinham também as discussões sobre os problemas sociais. Então, a gente está passando por tanto problema social e o foco dos nossos governos está sendo
construir, falando assim, se a gente for pensar numa questão dos Estados Unidos, aquela tensão da Guerra Fria, está sendo falar de armamento, Guerra Fria, disputas de espaço, teórico, ideológico, econômico, enfim, e os problemas sociais, né? Então, começa a se ter, sempre se teve foco aos problemas sociais, mas começa a se dar uma ênfase maior, né? E aí ele fala de uma das primeiras propostas comunitárias lá pelo presidente Kennedy, que começa a defender a reintegração dos chamados, né? Isso é de 97, né, gente? Doentes mentais na comunidade, né? E apelou a uma perspectiva preventiva do sofrimento humano e promoção a uma visão positiva da saúde mental. Ou seja, o que estava se propondo aí, o que ele traz como exemplo, uma mudança na saúde mental proposta pelo presidente Kennedy, né, que ele traz como um exemplo. Tirar essa visão de que os chamados doentes mentais, né, um termo aí de 97 que ele utiliza, não estivessem mais no campo institucionalizado dos hospitais psiquiátricos, não dos hospitais só, mas dos manicômios, dos hospícios, esquecidos e relegados a... Não dá nem para dizer que eram tratados como bicho, né? Porque até muitas vezes os bichos são melhor tratados. E ele começou a dizer, gente, a gente tem que desinstitucionalizar e trazer essas pessoas para dentro das nossas relações sociais. Que outras formas de atenção, de atendimento, de cuidado a gente vai proporcionar que envolva, primeiro, prevenir um adoecimento mental, né, o termo aqui que está sendo utilizado, e promover, então, uma visão positiva de saúde mental. Que aqui no Brasil a gente está, na verdade, no mundo todo, mas no Brasil a gente está até hoje, enquanto psicólogo e área da saúde mental, tentando, né, esclarecer isso para as pessoas de uma maneira geral e para o senso comum, né? Ou seja, a saúde mental não essa visão de que tem sinônimo de loucura, e aí a loucura com muitas aspas, né, gente, para a gente refletir sobre o que a gente está chamando de loucura. Mas que, na verdade, a saúde mental é a prevenção de que haja um agravamento, né, de qualquer processo de sofrimento psíquico. Então, era um pouco disso que ele estava falando. Só que aí, enquanto perspectiva governamental, não é só pensar no João, na Maria, mas como é que a gente atua socialmente para dar conta desse problema social, tá? E isso para o campo ainda da saúde mental, né? Então, nesses processos, aí ele vai falando, né, desenvolvidos, e aí começou a se pensar também, né, ou seja, a prestação de cuidados numa base comunitária foi inspirada conceitualmente a partir de métodos e modelos desenvolvidos com os soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a ideia de que a ajuda deveria localizar-se estrategicamente no local onde as problemáticas ocorrem e proporcionada de forma tão breve quanto possível, né? Então, destacando esse tópico aqui, que isso também é um ponto crucial da psicologia comunitária. O foco da psicologia comunitária é atuar aonde aquela problemática social acontece, né? É ir lá na comunidade. E não vou ficar aqui sentada na Examais e vou dizer, não, eu atuo com psicologia comunitária. Eu vou trabalhar com as mulheres que vivenciam violência, né? Mulheres ribeirinhas que estão passando por situações de violência nas suas relações conjugais. Mas eu fico aqui na Examais e mando um comunicado para elas virem aqui. Eu atendo elas aqui. E aí eu digo que eu estou fazendo trabalho de psicologia comunitária. A psicologia comunitária tem como prerrogativa exatamente irem logo, né? Que foi como ele traz aí, o Ornelas, ou seja, uma das bases da psicologia comunitária vem, né, inspirada no que aconteceu em algum momento em atender os soldados durante a Segunda Guerra, no que era possível, né, gente? Porque, enfim. Então, a ideia de que a ajuda, primeiro, tem que se localizar estrategicamente no local onde ocorre aquela problemática. Ou seja, eu tenho que ir lá na comunidade, eu tenho que ver como essas mulheres estão vivendo, como são as relações, né? Estar próxima àquele grupo, né? Para entender os processos socioculturais daquela comunidade. E aí, aonde a gente entende, estuda processo sociocultural, lá na psicologia social, né? Então, não adianta, eu tenho que estudar os processos socioculturais
da violência nessa comunidade ribeirinha. Mas o que é processo sociocultural mesmo? O que é isso? De onde veio? Então, tem que ter como base a psicologia social, né? Queria dizer assim, eu vou estudar saúde mental. Mas o que é saúde mental? Então, tem que estudar todas as concepções de saúde mental, né? Ter como base. Então, por isso que a psicologia social vai sendo a base da psicologia comunitária, né? Então, para eu entender, né? Primeiro ponto, enquanto prática, eu tenho que atuar estrategicamente no local daquela comunidade, onde aquela problemática está acontecendo. Por quê? Eu tenho que entender, seja com base na sociologia ou na antropologia, por exemplo, como é a cultura daquelas mulheres, como é o cotidiano delas, né? Quais são as relações socioculturais daquela região sobre relacionamento amoroso, né? Por quê? O nosso foco, enquanto psicólogas e psicólogos comunitários, não é vir com algo pronto. A violência contra a mulher, eu vou estudar o que é violência contra a mulher, ok. Mas eu tenho que entender se tem algumas concepções culturais específicas daquela região, né? Ou seja, de repente, eu vou estudar a violência contra a mulher de uma maneira geral, mas não necessariamente a forma como mulheres que estão vivenciando a violência em São Paulo vai ser igualzinho à forma como as mulheres que estão vivenciando a violência lá na comunidade ribeirinha do Cumbu, né? Porque eu vou perceber qual é a relação, a concepção de relação amorosa. De repente é uma concepção específica daquela comunidade, né? A forma como elas se relacionam, como elas casam, não, aí é natural, todo mundo casa com os primos. Isso é uma coisa que vai ser específica daquele processo sociocultural. Então, eu tenho que entender a cultura, não só paraense, mas eu tenho que entender a cultura daquela região. Tá ficando mais claro, gente? Porque às vezes vocês sabem que eu vou falando, enfim. Então... Estou entendendo. Tá, ok. Então, nesse aspecto, né, o primeiro ponto, né, nessa origem da psicologia comunitária era estar dentro da comunidade, é entender a problemática no local onde ela ocorre, tá? E o segundo ponto é, exatamente por isso, tentar proporcionar uma ação o mais breve possível, né? Por isso que ele fala aqui, proporcionada de forma tão breve quanto possível. Se eu estou lá na comunidade e eu estou vendo essas relações acontecerem, eu também vou conseguir pensar e desenvolver ações, estratégias, práticas, desculpem, numa situação, naquele momento que aquilo está ocorrendo. Não necessariamente, muitas vezes, a gente vai estar na hora que está ocorrendo uma situação de violência, né? Mas pode ser que também, que a gente tenha que administrar conflitos no meio daquela comunidade. Tá? Mas não é que isso seja o nosso papel. Eu estou dizendo que pode acontecer, tá? Mas exatamente pelo fato da gente estar em loco, isso auxilia a gente ter uma ação mais breve. Do que esperar, não, olha, fulana vem uma vez por semana aqui, eu estou fazendo atendimento comunitário, numa salinha que eu, né, construí para dizer, eu faço psicologia comunitária porque eu atendo mulheres que sofrem violência lá na comunidade ribeirinha. Não é psicologia comunitária. Pode ser atendimento voluntário, isso é uma outra questão. Ou seja, um atendimento voluntário dentro de uma perspectiva de psicoterapia, um plantão psicológico, isso é uma coisa. O que eu estou tentando esclarecer é o que é a atuação em psicologia comunitária. Tá, gente? Estou dizendo que é errado fazer um atendimento voluntário de psicoterapia, não é isso. É só para dizer que não é o que a gente vai chamar de psicologia comunitária, tá? Então, foi a partir dessas concepções, né, que começa a se pensar como é que vai se atuar nessas situações. Não só, né, numa ideia... porque aqui a gente tem vários profissionais, né? A gente vai ver o desenvolvimento do serviço social, que tem como foco também realizar esse tipo de atuação. Mas o serviço social vai tentar dar conta das problemáticas das problemáticas sociais do seu contexto mais, como é que eu posso dizer?
social em si, por exemplo, né? Aquelas pessoas precisam de um auxílio doença, aquelas pessoas ali estão necessitando de recursos econômicos para melhorar a qualidade de vida delas, né? Então, o serviço social vai atuar como ponte de ver que estratégias podem se criar para que se tenham recursos governamentais, para que a prefeitura desloque um valor, uma quantia, um auxílio específico, ou que se tenha cestas básicas. Eu estou falando assim muito superficialmente, porque não é só isso que o serviço social vai fazer, né, gente? Mas é só para entender essa relação. E a gente, enquanto psicologia comunitária, vai trabalhar com o sofrimento psíquico, mas da comunidade, tá? Com foco na psicologia, né? Lembrando que lá o nosso foco vai ser a psicologia. Então, deixa eu só puxar aqui, eu fiz alguns apontamentos, só que ficaram salvos no celular. Então, nesse processo de desenvolvimento de uma ainda emergente psicologia comunitária, né, começam a se pensar na criação de serviços que sejam realizados na comunidade e não num órgão institucional, tá? Se a gente for falar no contexto atual, por exemplo, os CRAs e CREAs, eles não são em locais distantes da comunidade, né? Por isso que o CRAS é dentro do bairro, CRAS do Bengui, CRAS do Guamá, né? Vai ser dentro do que se entende como dentro daquela comunidade, daquele bairro. Tem como foco atender as demandas sociais daquele bairro, tá? E não vai ser, eu vou criar o CRAS que vai atender as pessoas no Bengui, mas aqui na Avenida Nazaré. Não tem sentido, entendeu? Então, alguns estudos realizados ainda na década de 60 iam mostrando, né, demonstrando de forma consistente que existia, isso aqui eu destaquei, gente, para a gente pensar também. Claro que o autor traz, isso aqui eram estudos da década de 60, mas que não necessariamente, né, para a gente refletir um pouco sobre o que ele está falando. Esses estudos epidemiológicos, né, demonstravam de forma consistente uma relação inversa entre o status social e as perturbações psicológicas. Eu acho isso relativo também, tá, gente? Mas eu acho que não como é que eu posso dizer? O status social e as perturbações psicológicas, eu acho que não seriam talvez esses termos que a gente utilizaria hoje em dia. Mas a gente sabe que as questões relacionadas à precariedade vão gerar muito mais sofrimento psicológico, né? Quanto maior a precariedade de todas as ordens, sejam econômicas, sociais, né? Ou seja, a ausência, a miséria, a ausência de saneamento básico, a ausência de educação, a ausência de saúde, enfim, né? Isso é óbvio que vai gerar muito mais sofrimento psíquico. Tá? Não significa que não exista sofrimento psíquico em quem tem alguns privilégios, enfim, né? Que tenha um pouco mais de tem muito mais sofrimento psíquico com as mulheres ribeirinhas que as pessoas que vivem na capital, né? A gente tem que entender algumas relações para a gente não generalizar, não virar também uma grande generalização. Porque o problema aqui, quando ele fala perturbações psicológicas, para mim, tá? É como se ele estivesse dizendo, não ele, José Ornelas, né? Ele está falando desses estudos. É como se esses estudos dissessem assim: quem tem poucas condições sociais necessariamente é doido, é doida. Tem perturbações psicológicas, né? E aí isso é delicado, porque isso cria estereótipos, isso cria preconceito, né? E a gente sabe que essas perturbações psicológicas também estão em muitas pessoas das classes, né, chamadas classes altas, né? Só que isso é um pouco negligenciado porque, infelizmente, né, nesses processos de preconceito que vão circulando nos discursos sociais, sempre se olha, por exemplo, para a violência. Então, uma pessoa de baixa renda que comete um ato violento é porque é bandido, é porque, né, tem que morrer mesmo, porque isso foi falta de esforço, porque nunca quis trabalhar, e ninguém nunca ouviu a história de vida dela.
E aí, uma pessoa de classe alta que comete, às vezes, o mesmo crime, não, é porque ele tem alguns problemas, não, é porque aquela pessoa que provocou, né? Isso é abafado, isso não é mediatizado, né? Então, por isso que eu acho delicado a afirmação dessa relação estática. Então, quanto menor o status social, maior a perturbação psicológica. Eu acho que não é a perturbação, eu acho que é o sofrimento, né? As formas, a precarização das condições sociais geram mais sofrimento, isso é inevitável. Agora, dizer que as pessoas de menor classe e status social, como ele utiliza aqui, são mais perturbadas, é um estereótipo, né? É uma generalização bem ruimzinha, né? Que não é do Ornelas, tá, gente? Era desses estudos da década de 60. Só que nisso, em decorrência desses estudos, pelo menos, de algum modo, teve algum lado bom, entre aspas, que foi dizer, a gente precisa pensar em uma saúde mental comunitária, tá? Então, vai se falando, né? Então, mas também essas problemáticas surgiam em áreas geográficas onde a desorganização social tendia a prevalecer, né? Ou seja, mostrando que há uma necessidade de reforma lá no momento do sistema de saúde mental. Tudo isso ele está dizendo, ou seja, nessa perspectiva mundial, a psicologia comunitária ela vai partir do campo da saúde mental e dessas discussões que estavam tendo sobre políticas públicas de saúde mental. E aí, não só falando de um atendimento específico, mas de, se eu observo lá nesse estudo epidemiológico, que tirou essa conclusão mesmo que bem preconceituosa, eu consigo perceber que eu preciso trabalhar com promoção de saúde. Então, se eu preciso trabalhar com promoção de saúde mental na comunidade, em loco, e não ficar, né, numa instituição, vamos construir um hospital e vamos, hospital psiquiátrico, vamos... Não, vamos trabalhar com promoção de saúde e com prevenção. Então, a gente tem que ir até a comunidade e trabalhar com a saúde mental comunitária. Por isso que vem o link com a psicologia. Então, beleza, quem é o campo de atuação que trabalha com saúde mental? É psicologia. Então, vamos chamar, então, o campo da psicologia para atuar nas comunidades e não mais num contexto individual ou institucional, né? Então, aqui ele vai explicando, né, falando alguns pontos. Deixa eu ver aqui. E aí, logo aqui embaixo, tem um ponto importante, eu já ia passando, tá? Então, ele, a partir desse processo, ele diz a relação entre os problemas sociais e a saúde mental levou à progressiva substituição do modelo biológico individual para uma intervenção mais educacional, né? Educacional aqui não só no sentido de educação, de política de ensino-aprendizagem, mas de dar orientações para aquela comunidade, ou seja, orientações educacionais sobre a própria saúde mental, sobre relações violentas, né? Trazendo esse exemplo que eu trouxe, né? Então, uma intervenção educacional, de crítica social, de implementação de reformas e de planejamento social. Ou seja, começa a se sair dessa visão mais médica e individual, de atuar em saúde mental, como eu falei, e pensar numa questão mais comunitária. Seja de fazer uma ação social em que eu vou lá meramente levar alguns cartazes e panfletos e dar orientação para essas mulheres sobre o que é violência contra a mulher. Então, não fiz uma grande intervenção, mas eu parti pelo menos para uma intervenção educacional no sentido de dar uma orientação, vou dar um folder, né? Orientando, explicando, olha, se isso acontece com você, isso não é natural, né? Isso é violência, não deixe de fazer isso, onde você pode recorrer, quem você pode procurar. Isso é um ponto mais, o que ele chama de intervenção educacional. De crítica social, de fazer um trabalho social dentro daquela comunidade. E também aí, como era uma discussão governamental, de se pensar em reformas de políticas públicas, né? Que é o que a gente vai ver também. Então, quando é que no Brasil, qual é a política que vai se falar sobre
esse processo de assistência social, não só do serviço social, mas de assistência às comunidades, às problemáticas sociais. E por isso, assim, a gente vai vendo uma mudança desse foco, né? Dessa saúde mental comunitária. Então, o que seria, então, essa saúde mental comunitária? Vou trazer aqui esse ponto. Então, a saúde mental comunitária, como uma abordagem dos problemas comunitários, né? Que rejeita a noção de déficit, né? Alguém é deficiente, tem um déficit, tem uma... Enfim. E defende o princípio do ajustamento do indivíduo ao meio, ou seja, vocês veem que é um termo bem comportamental, assim, não só comportamental, né? Ou seja, de adaptação, de ajustamento, que é o que ele vai justificar lá com a concepção de ecologia. Defende a relatividade cultural, ou seja, eu não posso generalizar, eu que estou aqui num contexto da capital, em uma situação de privilégios com transporte, né? Com alimentação, enfim, vou querer chegar lá naquela comunidade ribeirinha e vou dizer que o meu jeito é o certo. Não, eu tenho que entender qual é o contexto cultural, como é que aquelas mulheres vivem, o que é considerado certo e errado para elas, para a partir daquela referência cultural, aí eu pensar em estratégias, em planejamentos, enfim. Né? Da diversidade, né? Ou seja, defendendo a diversidade. Isso aqui é muito importante quando a gente fala de psicologia comunitária, gente. Jamais a gente vai ter nenhum posicionamento em que a gente vai retomando até o que eu acabei de falar, o que é certo ou errado a partir do meu referencial, né? Seja referencial de gênero, de raça, enfim, né? Ou seja, a proposta da própria psicologia social é romper com qualquer tipo de preconceito, de estereótipo, né? E da mesma forma na nossa prática, na nossa atuação, né? Então, que transforma o objetivo, ó, vocês estão vendo que é um objetivo de português de Portugal, que tem esse C aí no meio, que transforma o objetivo da intervenção social no fornecimento de recursos materiais, educacionais e psicológicos, e aqui entramos nós, né? De suporte aos indivíduos e grupos de uma comunidade que assim podem viver segundo segundo formas diferenciadas da sociedade em geral, né? Então, esse ponto é muito importante, né? No momento que a gente entende a relatividade cultural, a diversidade, a compreensão de quais são os valores culturais daquela região, né? A gente vai trabalhar em torno de recursos psicológicos, suportes emocionais, trabalhos grupais e comunitários, né? De acordo respeitando as diferentes formas de vivenciar, de vida daquelas pessoas. E isso é um ponto muito delicado e muito importante, né? Porque a gente pensa assim, a gente vai trabalhar com comunidade, mas a gente acaba trazendo muito o viés de que todas as concepções do nosso cotidiano são as corretas, tá? A gente vai falar um pouco disso quando a gente for assistir o documentário e pensar o documentário, né? A gente vai ver o documentário e vai dizer, mas é surreal, essas pessoas não estão percebendo que elas estão sendo exploradas por elas mesmas, né? Elas não estão percebendo que isso vai gerar adoecimentos não só psíquicos, né? Sofrimento psíquico, mas também orgânicos, né? Esforço repetitivo, enfim. Mas será que cabe a mim dizer que aquele jeito que eles estão fazendo está errado? Ou cabe a mim entender que as lógicas do que aquela comunidade vive, do que aquela região passa, das dificuldades de recursos econômicos, da total ausência de olhar do Estado sobre aquela região super carente, né? Quais foram as formas que aquela comunidade conseguiu se organizar economicamente? Foi desenvolvendo aquele tipo de trabalho. Então, o nosso foco vai ser trabalhar em torno das concepções, das problemáticas, a partir daquilo, e não só chegar esse tipo de trabalho é horrível. Mas eu estou dando outro recurso, eu estou acionando outras formas de pensar o trabalho, de construir novas relações de trabalho ali, né? Da onde eu vou começar, tá?
ainda está meio abstrato, assim, né? Porque eu não estou querendo falar de todo o documentário. Mas ele é bom porque ele traz um exemplo para a gente pensar isso que a gente ainda está vendo teoricamente, que ainda pode ficar um pouco confuso e é normal, tá, gente? Então, isso aqui foi os primórdios, ainda com esse nome, né? Ainda na década de 70, como saúde mental comunitária. Isso num contexto global, tá, gente? Então, e aí ele vai entrar no ponto, a partir do Bloom, para a gente pensar esses termos. População, comunidade, enfim, né? Questões nesse sentido. Então, nessa perspectiva da saúde mental comunitária, segundo o Bloom, né, pode ser descrita. Então, o que a gente vai pensar sobre, né, como é que a gente vai definir um campo de atuação do que foi a saúde mental comunitária para pensar a psicologia comunitária? Localização, ou seja, comunidade, né? Ou seja, qual é a localização dessa comunidade? Então, aqui a gente já viu, é uma comunidade ribeirinha da Ilha do Cumbu, que fica localizado próximo à cidade de Belém, na região do Pará, né? Então, vão ter determinadas especificidades de como é a vida cotidiana, tudo muito tudo muito através do rio, através as relações com a natureza, com o cotidiano, com processos de trabalho diferenciados, enfim, né? O nível de intervenção, então a saúde mental comunitária também pode ser descrita pelo nível de intervenção. Então, eu estou intervindo numa comunidade global ou num grupo específico, né? Como, por exemplo, a área geográfica de uma população de risco, né? Então, eu percebo que, nesse caso, a gente está falando de um grupo específico que está numa área geográfica, né, específica da região de Belém, né? Ou uma população de risco, em risco, né? Vou realizar um trabalho de psicologia comunitária com usuários de crack, né? E aí que estão dentro de uma comunidade geográfica ou não necessariamente, né? Vou realizar um trabalho com moradores de rua, ver as condições, como é que eles estão passando. Então, não necessariamente vai ser os moradores de rua do bairro X. Pode ser que eu esteja contratada, concursada pela prefeitura e meu trabalho seja junto com o serviço social, com enfermeiros e médicos e médicas para atuar nos consultórios de rua. E aí eu estou falando de uma população de risco. Não estou falando só de uma área geográfica específica, né? Só do bairro X ou do bairro Y, né? Também pode estar caracterizada pelos tipos de serviço, né? Ou seja, serviços preventivos de auxílio àquela comunidade, tá? Que podem ser desenvolvidos, a gente vai falar um pouco disso nos CRAs e CREAs, né? Por exemplo, vou dar orientações para famílias que frequentam aquele CRAS, aquele CRES, ou que frequentam aquela comunidade sobre abuso sexual infantil. Pode ser que não tenha nenhuma ocorrência, efetivamente, mas eu já posso estar trabalhando com trabalhos preventivos sobre essa temática. Se eu observo que existe alguma vulnerabilidade, alguma situação de risco nesse sentido, tá? E a forma como são prestados também. Se são serviços indiretos, se são através de consultoria e educação, enfim. Tipo a Plan, né? Ela não vai se instalar o tempo todo numa comunidade, essa ONG. Mas você faz um serviço durante um tempo naquela comunidade, né? Faz uma ação, uma consultoria com algumas aspas, né? Porque a proposta não é uma consultoria, né? Mas um trabalho por um tempo naquela comunidade, depois ela sai daquela comunidade, vai fazer em outra comunidade, enfim, né? Assim sucessivamente. E não de maneira fixa, que eu digo, por exemplo, atuando como psicóloga da prefeitura, em que eu vou sempre estar atuando naquela região. Bem como as estratégias, né? E aqui diz, uma das estratégias dessa saúde mental comunitária seria envolver o maior número de indivíduos possível. Possível, né, gente? A gente também não tem que achar que a gente vai abarcar todo mundo. Chega lá naquela comunidade, converso com as pessoas, me apresento, vou nas casas das mulheres, né, e vou dizendo, olha,
a gente vai fazer uma reunião aqui num determinado local que eu observo que é um local de encontro daquela comunidade, ou um lugar que é de fácil acesso, enfim. Eu tenho que identificar nesse processo de ir em loco. E aí, quando eu chego, eu observo, tá, olha, a gente vai fazer uma reunião aqui, a gente é da prefeitura, a gente é do CRASTAL, a gente veio fazer... E aí eu chego lá e resolvo fazer essa reunião inicial, vão 2 pessoas, né? E é assim mesmo, né? Trabalho de formiguinha. Tá, falei para essas 2 pessoas, amanhã já tem mais 2, depois já tem mais 3, já tem mais 4, enfim. Tá? E ele vai dando vários exemplos de estratégias e de perspectivas dentro da atuação do que ainda era chamado de saúde mental comunitária, mas que a gente já sabe que vai estar aplicado à psicologia comunitária, né? Ou seja, o tipo de planejamento, se eu estou focando em necessidades prevalentes dessas populações de alto risco, né? E coordenação de serviços, quem são os recursos humanos, ou seja, quem são as pessoas que vão atuar, quais são os profissionais que vão estar presentes nessa atuação. Eu vou trabalhar em parceria com assistente social, como eu falei no caso dos consultórios de rua, né? Vai ser um trabalho multiprofissional de enfermeiras, médicas, psicólogas e assistentes sociais, né? Ou de não profissionais, vai envolver estudantes ou vai envolver pessoas da própria comunidade. Ah, tem uma líder comunitária que pediu para a gente fazer um trabalho lá em decorrência de alguma situação que está acontecendo, enfim. Ligadas ao público-alvo. Os processos de decisão, ou seja, a responsabilidade compartilhada com a comunidade, né? E, finalmente, as concepções etiológicas, ou seja, o que ele vai chamar aqui, né, dentro do referencial dele, as causas ambientais para perturbações emocionais. Esse termo perturbação bem da década de 90, né, gente? Mas para o sofrimento psíquico, entender quais são as causas daquele sofrimento psíquico daquela comunidade. A gente já está aqui no final, né? A gente já tem mais só alguns minutinhos. Então, essas causas, né, a gente vai ver, falando agora um pouco do campo prático, que infelizmente tem muito a ver com políticas públicas, né? E a gente, enquanto um profissional não vai ter a possibilidade de desenvolver o que é possível, né? Mas muitas vezes de tentar dar conta de criar estratégias para o sofrimento psíquico, enfim, né, daquela comunidade, do que ela está vivenciando, né? Então, a gente vai, de repente, a gente vê que uma demanda dessas, o que ele chama de causas ambientais aqui, tem muito a ver com miséria, ou com problemas de políticas, ausência de saneamento básico, né? Ausência de atendimento de saúde. Então, tem um grande índice de mortalidade entre crianças, né? Porque as mulheres grávidas não têm atendimento pré-natal, porque não chega, né, o básico de saúde lá. Então, tem uma grande incidência de um processo de adoecimento, e isso vai gerando um sofrimento entre as mulheres, isso vai, às vezes, gerando determinadas crenças, né, mitos, lendas, concepções, né, de, não pode engravidar na lua cheia porque vai morrer, porque vai tal coisa, e que, na verdade, vão estar relacionados a essa carência de atenção. Mas isso, de repente, a gente começa a ver que aquela comunidade está vivendo um processo de medo, de pânico, que pode estar relacionado a um processo cultural específico, né? Uma lenda da gravidez na lua cheia, enfim. Estou dando um exemplo bem aleatório, mas que a gente sabe que está relacionada com outros problemas de políticas públicas. Aí vai dizer, o que tu vai fazer lá? A gente vai lá dar conta do que é possível. A gente não vai conseguir ir lá bater na SESMA, né? Se a gente vai falando assim de Belém, né? Região de Belém. E dizer, olha, providenciem uma UPA, providenciem uma unidade básica de saúde lá, né? Para aquela comunidade ribeirinha do furo da Ilha do Cumbu, que tem o nome e tal. A gente não vai conseguir isso, né, gente? Infelizmente. Mas a gente vai tentar trabalhar, quem dera que a gente conseguisse. A gente vai tentar trabalhar no que é viável dentro do que ele vai chamar de causas ambientais dessas perturbações, né? Desculpa, gente, sem querer estava no... Bom,
deu para entender um pouco mais, né? Eu fui falando de muitos exemplos, então, só para fechar, é a partir de todas essas discussões de saúde mental comunitária que vem, então, né, o termo psicologia comunitária, no contexto mundial, lá em 65, né? Que, a partir dessa conferência em Boston, começa a falar do papel dos psicólogos nesse movimento da saúde mental comunitária. Então, a psicologia comunitária emerge desse início de uma saúde, início não, né? Emerge da saúde mental, que começou a ser chamada a ter uma saúde mental comunitária, e aí, né, os psicólogos são acionados e há a formulação, a construção de uma chamada psicologia comunitária, tá? Então, vocês vão ver que num contexto amplo, enquanto prática, por isso que eu digo, fica você falar assim, ah, não, a psicologia comunitária é uma prática da psicologia social. Não é bem isso, né? Ela emerge enquanto prática da saúde mental, no contexto mundial, tá, gente? A gente está falando do Brasil, a gente está falando do contexto mundial. Mas a base, muitas vezes a base teórica dela vai ser estudar conceitos da psicologia social para poder entender essas relações socioculturais daquela comunidade, como, por exemplo, a concepção de violência. Tá? Ficou um pouco mais claro, gente? Pelo menos essa introdução, enfim. Sim, professora. Eu tenho uma pergunta, não é bem sobre o texto, mas é para saber assim, da sua experiência. Por exemplo, você falou que esses espaços, né, para atender a comunidade precisam estar localizados naquele local onde tem aquelas pessoas que você vai atender. Então, teoricamente, né? O que teoricamente seria. Então, assim, se nesse local, como você falou antes, tiverem pessoas que passam por situações assim, de exploração, mas não veem aquilo como exploração porque é algo comum, sabe, naquele lugar. Então, não vem como algo assim anormal. Como que faz para trabalhar com essas pessoas, para dar um suporte para essas pessoas que não se veem necessitadas desse suporte, sabe? Sim, até pensando de uma forma, é uma pergunta ampla, porque a gente pode pensar em várias situações, né? Nesse teu exemplo, Vitória, a gente tem várias situações assim. A gente tem que avaliar, para mim, tá? Falando enquanto psicólogo, questões de risco e questões culturais, né? Dentro de questões culturais, existem questões de risco, como, por exemplo, que aí é muito delicado, a gente não vai impor uma lógica, mas a gente precisa ter uma atuação mais incisiva, como situações de abuso, né? Isso é uma coisa. Então, de repente, dentro daquele contexto sociocultural daquela comunidade, as meninas são iniciadas pelos pais, e isso é natural. Tá? É naturalizado, e aí a gente fica super chocada, como assim? Isso além de ser um abuso sexual, porque é como se fosse assim, menstruou, o pai tem que ir lá iniciar, né? Tem todas as questões de incesto, enfim, o que a gente quiser pensar. A gente não vai chegar lá e dizer, não, olha, já chamei o conselho tutelar para intervir em toda a comunidade. Isso não vai ter muita ação. Mas eu percebo que também é uma situação delicada. Né? Diferente da gente falar, por exemplo, existem relações de trabalho, a gente vai ver lá no documentário, né? Que tem a ver com uma massificação do trabalho, aquela população vive para trabalhar, não faz mais nada e tudo mais. Trabalhar em área de têxtil, de tecidos, enfim. É uma questão de intervenção, mas eu tenho que ter uma escuta, né? A gente vai ter que ter intervenções pontuais, né, cotidianas para a comunidade, para pensar, a gente vai meio que trabalho de formiguinha, né, para pensar as relações de trabalho, como é que eles se relacionam com o trabalho, para depois a gente ir adentrando um campo de pensar em outras lógicas de trabalho, em outros tipos de trabalho. Eu tenho um tempo maior, mas se eu vejo em uma outra situação em que as pessoas naturalizam algumas situações de violência mesmo, né, não é só de risco, como situações de abuso,
Aí a gente tem que pensar em intervenções mais incisivas, vamos dizer assim, né? A gente, vai ser necessário entrar junto com outros órgãos, ou a gente vai ter que começar a fazer orientação falando português claro, né, para essas pessoas. Mas também não vai adiantar a gente chegar e dizer assim, não, isso é chocante. Então eu vou chegar e vou dizer, vou reunir todo mundo na igreja, no templo, na praça daquela comunidade, né, um local em que eu consiga ter uma reunião mais próxima das pessoas e, gente, eu vim aqui falar para vocês que o que vocês estão fazendo, pais, é errado. As meninas não podem ser iniciadas. Não adianta, porque aquilo não vai ter repercussão, porque para eles vão estar dizendo que essa louca que vem lá de Belém chega aqui e vem dizer que tudo que a nossa comunidade faz é errado. Né? Então não vai ter um efeito também. Eu também vou ter que saber como pontuar, seja através de recursos educacionais, como ele chama, né? Ou seja, de panfletos, de informações, de conversas, muitas vezes casa a casa, né? Indo em cada casa, ouvindo. Nosso papel não é direcionar, dizer o que. Se o nosso papel não é nem na clínica, a gente não vai chegar e vai dizer o que o nosso cliente vai falar, vai fazer da vida dele. A gente tem que ouvir, entender as lógicas, né, daquela pessoa, se a gente for falar no contexto clínico, e a partir daquelas lógicas, de acordo com cada abordagem teórica, né, tendo formas, técnicas, metodologias, enfim, para trabalhar com aquilo que é verdade para aquela pessoa, para aquele sujeito, e que vai continuar sendo verdade, né? Da mesma forma, no contexto comunitário, a gente vai entender os processos socioculturais, o que estão relacionados a esses processos culturais, e numa situação mais drástica, sim, a gente vai ter que dar uma orientação. Mas de que forma a gente vai dar essa orientação? Já chegando, né, incisivamente e dizendo o que é certo e o que é errado, ou sendo incisivo, mas orientando e dizendo que há uma necessidade de se dialogar, conversar, enfim. Olha, como são as relações, como é aqui o desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento sexual, o desenvolvimento biológico, né? Não é adequado, né? Mas antes de tudo, eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que ouvir essas pessoas para eu criar um vínculo, da mesma forma como a gente fala na clínica, né? A gente vai criar vínculo a partir desse processo de escuta, da relação terapeuta-cliente, por exemplo. Então, é uma pergunta ampla, Vitória, porque vai depender de cada situação, de cada demanda, né? Mas que o principal, a gente sempre fala, a gente tem que entender o processo sociocultural, a gente tem que entender, não no sentido enquanto eu sou urbanizado e sei tudo e vou lá impor o que é certo, mas eu tenho que entender a partir da escuta também, a partir da aproximação, para eu entender quais são as lógicas daquela comunidade, de onde veio essa noção que o pai tem que iniciar a filha sexualmente quando ela tem a primeira menstruação. Da onde veio isso? Né? De que forma eu posso atuar? Como é que eu vou... Eu tenho que primeiro conhecer essas pessoas. São pessoas mais resistentes à fala de alguém ou não? Né? A gente até extrapolou o horário. Acho que já até está encerrando. Parece que encerra automaticamente, né? Nem sei como é que acontece. Mas é isso, Vitória. Eu sei que não ficou muito claro, porque está mais amplo, né? Mas eu acho que ao longo das nossas supervisões isso talvez fique. E continuem... Pode falar, Vitória. Nossa, agradecer. Bom, gente, então, na supervisão da semana que vem, a gente termina um artigo falando mais da questão das áreas de atuação, tá? E aí eu já vou botar, vocês viram que eu já estou conseguindo entrar na plataforma, já tem os links da videoaula, né, na plataforma, e a gente continua com esse mesmo material, tá? E continuem assim, perguntem mesmo, ativem o áudio, tirem dúvidas, que essa é a ideia mesmo, tá bom? Então, tchau, gente, bom final de semana. Tchau, professora. Obrigada. Boa Tchau, tarde. tchau.